Muitos traders que operam no mercado financeiro acabam perdendo dinheiro pelo simples fato de não saberem colocar o stop no local correto. Muitas das vezes a sua análise está certa, seu pensamento inicial que gerou o planejamento para estruturar seu trade e entrar naquela operação, está tudo certo. O que vai contra você é o local que você colocou seu stop. É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, então fica comigo até o final dele para aprender a colocar de uma vez por todas o stop no local correto. Fala pessoal, beleza? Rafael aqui. Como eu já falei na minha introdução, nós vamos falar hoje sobre stop, o local correto de se colocar um stop. Não tenho muito para ficar falando aqui antes, eu gosto de mostrar no gráfico como a gente vai planejar e se preparar para botar o stop no local correto, o local correto do gráfico. Muitas das vezes, o problema da pessoa não colocar o stop no local correto é o risco financeiro que ela vai estar correndo. Isso por estar muito alavancada, isso por ter um capital muito pequeno para estar operando determinado ativo. Então nós vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, como a gente pode estar solucionando esses problemas para então estar realizando nossos trades de maneira correta. Bora para o gráfico. Então pessoal, bora para o nosso mini dólar, tá? Vamos estar falando aqui nele, peguei ele como ativo, porque é o que eu ando mais operando, para a gente estar falando sobre regiões de stop. Beleza? Stops técnicos, o que é melhor a gente está colocando. E eu sei, pessoal, que a maioria das vezes o stop técnico ele vai ser financeiramente falando muito mais pesado do que um stop financeiro. Porém, a chance de tu ser estopado com um stop técnico é muito menor, tá? Vamos falar sobre isso agora. Vamos pegar aqui este pregão, olha aqui, ó. O mercado abriu aqui às 9 e fechou aqui no outro gap. Então vamos pegar esse pregão aqui para dar uma olhada, beleza? Então nós temos esse pregão regular aqui no mini dólar e vamos olhar as oportunidades que eles nos deram e o que a gente poderia ter feito para colocar stops técnicos na melhor região. O primeiro trade que eu vejo aqui olhando grossamente, a grosso modo, foi esse rompimento aqui, ó. Esta barra de rompimento que perdeu esta congestão dos preços aqui anterior, esta congestão aqui, acredito que todos estão vendo, pelo menos os que me acompanham os meus vídeos já estão se acostumando aí com o que eu falo no dia a dia. Então, esta barra de rompimento aqui foi o primeiro trade que a gente poderia ter feito aqui no mini dólar. A gente fazendo um trade aqui na perda da sua mínima, a gente tem alguns pontos para colocar o nosso stop. O primeiro deles, já que é uma barra de rompimento, já que é uma barra muito forte, seria na própria barra de rompimento. Seria imediatamente aqui em cima deste candle, tá? Esse é um stop bem ok, que o financeiro também é ok. É um caso que todo mundo sai feliz. Aqui, pessoal, a gente tem 22 pontos, não é um stop muito curto, mas é o primeiro que faz sentido se a gente for analisar com base no price action, tá? O price action do modo que o Wall Brooks ensina, o price action que eu sigo a metodologia dele, ele nos diz que barras de rompimento, a abertura delas também são regiões de suporte e resistência. No caso aqui seria uma resistência. Então a gente estaria colocando o nosso stop acima da resistência anterior a este movimento aqui, beleza? Então é isso aqui que a gente tem agora neste ponto. Então o nosso stop com o nosso alvo seria a projeção de 1 para 1 e a gente deixaria correr, tá? Se isso aqui não fosse uma barra de rompimento, fossem outro tipo de sinal, onde seria o nosso stop técnico correto? No topo anterior. E aqui, pessoal, a gente já teria aí um stop daqui para o nosso ponto de entrada de 40 pontos. Fica algo absurdo, algo que para um dia, dependendo do dia que a gente estiver operando, o preço não vai nem se movimentar metade disso. Vai 10 em direção e já vai voltar. Para isso a gente tem que ter o bom senso, tá? Quem tem um capital menor ou não quer arriscar os 40 pontos não vai entrar nesse tipo de operação. Não é porque o trade apareceu que eu vou entrar, já que o meu capital financeiro não permite, tá? Vamos apagar esse trade aqui. Vamos apagar esse trade aqui. Outro trade que teve aqui, rompimento aqui de uma flâmula que a gente teve, né? O preço corrigiu até a média e explodiu em outra barra.
Onde a gente poderia colocar o nosso stop nesta região? Aqui, como esse é um topo minoritário, vocês veem que a partir dele a gente não teve um novo fundo, ele é recém um novo topo. Ele é recém um novo topo, ele não fez um novo fundo ainda com força nesta região. A gente trata ele como minoritário. O nosso stop correto seria imediatamente no topo anterior, no topo majoritário anterior. Então, se a gente já achou este stop aqui desta operação grande, esse aqui nos daria 53 pontos de stop. Isso aqui, pessoal, se vocês entram para correr um risco desse, vocês têm que estar esperando 53 pontos para baixo, dependendo da equação do trader de vocês aí, se o 1 para 1 faz sentido, senão vão ter que estar esperando 100 pontos, tá? Isso seria deixar correr para um swing trade aí, vamos ver aqui, ó, o preço até foi, a gente tem no dólar aí alguns dias já de baixa, até foi tranquilo lá, ó, segundo alvo, 100 pontos, mas vocês iam ter que deixar correr de um pregão para o outro. Tá? Coisa que não tem problema, porém isso demanda um capital a mais, uma preparação a mais para o trader. Não é qualquer um iniciante que pode estar fazendo isso, até porque a corretora pede garantias para estar deixando a entrada que era day trade virar swing trade. Tá? O intuito desse vídeo é mostrar locais corretos de stop. Agora vamos falar sobre o que eu vejo acontecer. O camarada, ele entra nesta operação aqui, neste trade aqui, que é um bom trade, só que ele não quer, no mínimo, tá? No mínimo dos mínimos que a gente poderia colocar aqui, que já é um stop não tecnicamente tão bom, mas é aceitável, né? A gente tratando isso aqui comparado com as outras, com uma barra de rompimento também muito menor em comparação com essa, né? Mas ok, ele coloca o stop aqui. O que pode acontecer? O preço vir e violinar ele. Tá? Esta barra ela tranquilamente poderia ter vindo até aqui e voltado, retraído tudo. Tá? E o preço faz isso, ele faz bastante isso. Esse é um dos perigos. Aí o camarada tomou esse stop, vai reentrar na operação e às vezes entra alavancado para tirar o prejuízo daquela primeira entrada e acaba perdendo de novo. Acaba, como ele está muito alavancado, ele entra de maneira errada, perde novamente. Tudo isso por causa de um stop colocado no local errado. Mas aí vocês vão perguntar, mas Rafael, você sempre utiliza o stop técnico mais correto? Eu vou dizer que na maioria das vezes sim, tá? Na maioria das vezes sim. Neste caso, o stop ele está gigante, eu não colocaria, tá? Sendo bem sincero com vocês, 53 pontos é demais. Eu sempre tento buscar no mínimo 1 para 1, eu sei que 53 pontos a partir deste trade aqui ele não ia correr. Até aqui, ó, vamos ver, a partir deste até a mínima do fechamento deu 34, até correu bastante, mas a maioria dos dias ele não vai correr isso depois de já ter corrido desde a sua abertura em 51, tá? Esse aqui foi um dia de grande volume, um bom dia de trade, né? Mas normalmente ele não corre tudo isso em um dia. Vamos a outros exemplos aqui. Digamos que o que eu vejo muito acontecer, digamos que o camarada ele entrou num trade por qualquer razão aqui. Ele identificou que aqui seria uma boa região para ele entrar. Qual que é o local correto dele colocar o stop dele? No topo anterior. Seria no mínimo aqui ou aqui, tá? É isso que vocês têm que ter na hora de se planejar. Se vocês colocarem aqui, pessoal, a chance de serem violinados, estopados é muito grande, é muito grande. E aí vocês vão estar fora da operação com um prejuízo aí que talvez faça diferença. Talvez não. Todo prejuízo faz diferença, né? Olha só, aqui, ó. Estão vendo essa operação? Esse trade aqui, o camarada que entrou baseado nessas duas barras, tá? Em uma região de contexto aqui de um pullback, esperando uma puxada de baixa, esperando que isso aqui viesse para cá, ele entrou e colocou o stop aonde? No próprio topo. O que aconteceu?
ele foi violinado e ficou fora da operação. Dependendo do operacional do cara, ele podia tomar um stop somente no dia. E foi isso que aconteceu, ele está fora. O que o preço fez? Deixou um novo topo com uma barra de sinal melhor e correu em direção ao alvo dele com certeza. É isso que eu quero mostrar para vocês. O que é o stop correto que a gente poderia ter colocado aqui no topo anterior? Vamos lá, se ele entrou no segundo candle, quanto seria o stop disso? 30 pontos. Vamos fazer a projeção aqui, vamos ver se ele buscou os 30 pontos nesse dia. Cravou os 30 pontos nesse dia. Ele não só buscou, como ele cravou. Ele foi exatamente lá nos 30 pontos aí que a gente precisava. Também, vai ser todo dia que isso vai acontecer? Às vezes não. Às vezes não vai acontecer. Este é o mercado financeiro, este é o day trade. A gente não prevê o futuro. A gente espera que as coisas aconteçam, mas tem vezes que não vão acontecer, tá? E no momento que a gente vê que esta operação que nós estávamos aqui, tá? Digamos que eu entrei neste trade, coloquei meu stop, tecnicamente falando, no melhor lugar, e ele fez um novo fundo e a partir de agora este topo aqui é um topo majoritário. O que eu faço? Tá? Digamos hipoteticamente, né? Baixo o meu stop para o novo topo majoritário. Assim eu estou com um stop menor e a minha operação correndo. Tá? E aí se eu quiser eu posso até ajustar meu alvo com relação ao meu novo stop. Beleza? Acho que eu acho que eu falei o suficiente sobre esse tema, pessoal. Vamos só pegar mais um exemplo aqui, ó. Um exemplo de fundos, tá? Se eu tivesse entrado nessa operação aqui por qualquer sentido, esse aqui ainda era um fundo minoritário. Quando ele passa a se tornar um majoritário, que ele faz um novo topo em relação ao topo anterior, então, ou seja, a gente agora está numa tendência de alta, eu poderia simplesmente tirar o meu stop que estava aqui, passar para cá e deixar correr para o próximo. Beleza, aqui agora se tornou um fundo minoritário. O que eu faço? Passo daqui para cá. E é assim que a gente vai fazendo aí um trailing stop, vai deixando o nosso alvo correr um pouco mais, tá? Do modo mais correto, tecnicamente falando. Beleza, pessoal? Não quero mais muito me alongar nesse assunto, acho que eu bati todos os tópicos que eu queria. Se gostaram desse vídeo, curtam e compartilhem. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.